Vamos voltar com destaques de Brasília. Então, o governo federal publicou o decreto que define os 23 setores industriais que serão beneficiados na primeira etapa do programa Depreciação Acelerada. As explicações e informações com a Aline Beckett. Segundo o governo, o objetivo é modernizar o parque industrial brasileiro, aumentando a competitividade das empresas. Além do decreto oficializado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço publicou uma portaria conjunta com o Ministério da Fazenda, que esclarece como as empresas podem realizar a depreciação acelerada. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, explicou em coletiva a vantagem contábil que os 23 setores terão. Qual a vantagem da depreciação acelerada? Quando eu compro uma máquina, um equipamento ou um aparelho, eu deprecio em 5, 10, 15, às vezes até 20 anos. A média de depreciação é 12 anos e meio. O que é essa depreciação? Eu vou abatendo, ano a ano, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. O que o governo está fazendo? Ao invés de você abater em 15 anos, você vai depreciar essa máquina, equipamento ou aparelho em 2 anos. O vice-presidente destacou que foram estabelecidos limites para que uma empresa não receba mais que a outra. Um setor não pode ultrapassar o limite de 12% do total do programa. O ministro pontuou ainda que o momento é bom porque a ociosidade nas indústrias caiu e a capacidade instalada subiu. O momento é bom porque a ociosidade nas indústrias caiu. A capacidade instalada, a atividade industrial, a capacidade instalada subiu. Ela chegou a 83,4%. Então, as empresas vão querer comprar máquinas, comprar equipamentos, ampliar a sua fábrica para poder produzir mais, porque diminui a ociosidade. De outro lado, melhora a produtividade. Você melhora em termos de competitividade. Para a primeira etapa, o projeto elaborado prevê 3,4 bilhões em créditos financeiros para a compra de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, sendo 1,7 bilhões este ano e a outra metade no ano que vem. A depreciação acelerada é um mecanismo que funciona como antecipação de receita para as empresas. Toda vez que for adquirido um bem de capital, o empresário poderá abater o valor nas declarações futuras de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Atualmente, esse desconto é feito em até 20 anos. A depreciação acelerada abate em 2 etapas. Vamos ouvir o Mano Ferreira e o Diogo da Luz mais uma vez. Mano, foi uma bandeira muito grande durante a campanha eleitoral do atual governo promover incentivos para o que eles chamavam na época, e continuam falando sobre isso, de uma reindustrialização da economia brasileira. Embora o setor de varejo, o setor de serviços tenham se destacado mais nesses últimos meses, de fato, os números mostram uma melhora na produção industrial brasileira nesses últimos meses. Queria te ouvir se medidas como essa que nós mostramos na reportagem, de incentivo para aumentar a produtividade, têm sido essenciais para esses resultados, ou se você atribuiria esse bom desempenho a outros fatores. Olha, Lívia, eu diria que essas medidas ajudam no curto prazo, mas para que a gente consiga, de forma estrutural, ter uma recuperação efetiva da importância da indústria brasileira para a nossa economia de forma proporcional, e aí quando a gente olha de uma forma mais macro ao longo do tempo, vale lembrar que apesar dessa recuperação neste ano, nós estamos falando de uma diminuição expressiva da participação da indústria na composição da economia brasileira. Se nós queremos recuperar esse protagonismo, a gente precisa integrar a indústria brasileira às cadeias globais de valor, ou seja,
para ter um aumento de fato expressivo e estrutural da produtividade da indústria brasileira, ela precisa ser capaz de competir com o mundo e de se integrar ao mundo. Quando a gente fala, por exemplo, da aquisição de maquinário, que é um elemento essencial, hoje o Brasil é um ponto fora da curva em relação a outras economias do mundo, no sentido de dificuldades de importação de produtos. Então, seria muito mais estrutural a gente promover uma redução das barreiras tarifárias e não tarifárias, aquelas barreiras regulatórias que impedem que a indústria brasileira, de fato, se integre nas cadeias globais de valor. Ou seja, no lugar de uma agenda de mais proteção à indústria, que a gente vem adotando na prática há 70 anos, o que nós precisamos é de uma agenda de abertura econômica, que faça com que a nossa indústria se integre e seja capaz de competir com as indústrias ao redor do mundo. Muito bem disse o Mano, precisamos de mais abertura. Essas medidas, Lívia, de fato, elas ajudam, mas ajudam na dimensão de uma migalha, simplesmente. Os entraves, as burocracias para o empresário brasileiro são tão grandes, mas tão grandes, que, para lhe dar uma ideia, aquele que exporte regularmente precisa manter o radar, um sistema na Receita Federal para que ele possa fazer o cadastramento das suas exportações. Se ele passar 6 meses sem fazer uma exportação, ele perde esse radar, tem que fazer todo o cadastro de novo. Uma série de medidas que não fazem sentido. Nós temos que olhar mais para o mundo que dá certo, o mundo que cresce mais do que o Brasil quase todos os anos e copiar seus modelos de simplificação da vida das pessoas em todos os sentidos. Aí sim nós vamos ver o Brasil crescendo de verdade. Isso seria ajudar a indústria, o comércio, o serviço, o trabalho, toda a cadeia de pessoas que está na produção. O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para extinguir o saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Destaque de André Anelli. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a Casa Civil aqui no Palácio do Planalto já deu o sinal verde para que o saque aniversário do FGTS seja extinto. A medida ainda precisa passar por aprovação do Congresso Nacional, mas o ministro afirma que tem o apoio, inclusive, do próprio presidente Lula para levar a proposta adiante. A informação foi dada por Luiz Marinho em entrevista à TV Globo e, na ocasião, o ministro afirmou ainda que já está em análise uma espécie de medida compensatória para o fim do saque aniversário do FGTS. Seria uma nova modalidade de crédito consignado, com o desconto direto na folha de pagamento do trabalhador. Desde o início do governo, o ministro vem defendendo alternativas ao saque aniversário. A modalidade permite que o empregado tenha acesso a um valor do fundo uma vez por ano no mês do aniversário. Só que o trabalhador perde acesso aos recursos caso seja demitido sem justa causa e tem direito a receber apenas a multa de 40% do total. O saque aniversário foi instituído em 2020, durante a pandemia da Covid-19, como uma forma de injetar dinheiro na economia. A proposta de acabar com essa modalidade de crédito deve ser submetida ao Congresso Nacional em novembro, só após as eleições. De Brasília, André Anelli. Bom, algumas pessoas gostam da medida de retirada do saque aniversário, outras são contra, justamente porque dizem que o dinheiro fica lá parado. E qual a opinião de vocês, começando pelo Mano? A minha opinião é que o dinheiro do trabalhador precisa ser do trabalhador. E que é absurdo a gente ficar pensando em medidas que diminuem a autonomia do cidadão brasileiro no uso do seu próprio dinheiro. O que a gente precisa é, inclusive, pensar mecanismos que aumentem a flexibilização da forma como o trabalhador pode gerir esse recurso. Ou seja, seria possível falarmos em modos de ampliar o poder de escolha do trabalhador a respeito do investimento que vai ser feito com o seu fundo de garantia, no lugar de simplesmente ser utilizado pelo governo, geralmente para financiar empréstimos do BNDES, questões que acabam, no fim das contas, retirando dinheiro do trabalhador mais pobre e dando para empresários amigos do rei através de empréstimos subsidiados. A gente não tem o Diogo da Luz para comentar sobre isso?
Diogo da Luz, sua vez, meu amigo. Vamos lá. O fundo de garantia é um entulho autoritário criado pelo regime militar, que prometia cuidar do dinheiro do trabalhador para poder entregar a ele quando ele fosse se aposentar, para que ele pudesse ter uma boa vida, como se ele fosse um incompetente para fazer isso. Mas o que eles queriam, na verdade, era criar o tal do milagre econômico, que pouca gente percebe. Foi o fundo de garantia e o sistema de aposentadoria criados nos regimes militares que fizeram com que o governo arrecadasse muito dinheiro do trabalhador, principalmente, para fazer todo aquele chamado milagre, às custas das pessoas. E até hoje o governo acha muito cômodo, porque é o dinheiro dos mais baratos que ele tem. Tira um pouquinho, mas um pouquinho é sempre muito quando se tira do trabalhador para fazer seus investimentos, aplicações, o que queira, não tem sentido nenhum. Esse dinheiro tinha que ficar na mão das pessoas.